Bem, estamos de volta falando sobre hipertensão arterial com a doutora Márcia, cardiologista da Multimed, né? Muito bem. Doutora Márcia, a hipertensão tem cura? Tem controle. Tem controle. Controle. Cura só se for, como a gente falou no primeiro bloco, se for uma causa secundária, né? Que são raros os casos. Então, se o indivíduo está lá tomando um remédio, causa hipertensão, tira o remédio, a pessoa fica curada da hipertensão. Mas esses são casos raros. A maior parte das pessoas que tem a hipertensão essencial, que é essa pressão que não tem uma causa definida, é o controle. Então, não existe uma cura, mas existe com a medicação ou às vezes com a mudança do estilo de vida, o indivíduo consegue controlar a pressão arterial. Mudança do estilo de vida em que sentido? Se o indivíduo, por exemplo, é obeso, está lá deveria pesar 60, está com 80 quilos. Se ele perder 10 quilos, ele já consegue reduzir muito a pressão arterial em 20%. Então, uma das coisas que tem mais impacto na redução da pressão arterial é a redução de peso. De todas as medidas assim que a gente chama de não farmacológicas, ou seja, medidas que não incluem remédio, né? Então, a redução de peso que está relacionado com a atividade física. Para reduzir peso, tem que cuidar da dieta e fazer atividade física, né, doutor Mário? Como é que a gente vai perder peso se não faz essas coisas? Não tem como, né? Pois é. Voltando a valores da pressão. Por exemplo, um indivíduo com 60 anos, 70, qual é o valor aproximado que é classificado como hipertenso, assim, na sua pressão máxima e a mínima? Então, de um tempo para cá, a gente teve ano passado um lançamento de uma outra diretriz, não só no Brasil como mundialmente. Essa coisa do idoso mudou um pouquinho, então hoje é um pouco mais, se aceita o idoso ficar com a pressão um pouquinho mais alta em relação ao jovem. Mas o nível de corte para definir hipertensão para toda a população é acima de 14 ou 140, a máxima, que é o primeiro número, e acima de 90, maior ou igual, né? 90 milímetros, o segundo número. Então, esse é o valor para ser definido como hipertenso. Mas no idoso tem uma particularidade que quando você vai tratar, o ideal é não baixar muito a pressão arterial como no jovem, na pessoa mais jovem. Por quê? Porque existe um risco do indivíduo baixar muita pressão, o idoso começar a ter tonturas, aí está sujeito a quedas, a ficar mais fraco, né? E com isso acaba fraturando algum osso longo e aí levando a outras complicações. Tem indivíduos que já convivem com aquela pressão com nível um pouco mais alto por longo período, se abaixar... Daí tem-se que fazer a redução mais gradual. Não quer dizer que o indivíduo tem 18 de pressão, ele vai ser permitido porque ele está acostumado com a pressão de 18. Não, tem nível para ele gradual. Tem que ser para 14. Se ele for idoso, principalmente acima de 80 anos, hoje se permite que o controle fique ali em torno de 150 por 90. Né? Não precisa ser 12 por 8, como seria uma pessoa mais jovem. A gente vê pessoas assim, não, a minha pressão é 17. Sempre foi assim? Por 10, sempre foi assim. E não sinto nada. Não sinto nada. Não é bem assim, né? Só que seus órgãos por dentro estão sentindo, o coração, o rim, mesmo se ele não tiver sintoma nenhum, lá por dentro os órgãos estão sentindo, que pode ser, e vai ser, como o senhor falou, uma consequência a longo prazo, né? Que ele pode ter um problema desse, uma insuficiência renal, um problema cardíaco, em função de estar mantendo esses níveis de pressão. O coração pode começar a inchar, a gente chama de insuficiência cardíaca, né? O indivíduo começa a ter o coração inchado e vai começando a cansar, e aí a manifestação vai ser o cansaço, né? Mas aí já com uma complicação, né? Coisa que ele podia ter tratado lá, sua pressão de 17, mesmo não estando sentindo nada, e não iria ter o problema do coração inchado. Esse é um detalhe importante que ele está falando, é que o aumento da pressão repercutindo no coração. No coração, porque no essa rim, máquina né, no cérebro. no rim, essa máquina no futuro, ela vai apresentar pifar. alguma coisa, exatamente. Ela vai, né, sofrer as consequências dessa hipertensão. Assim como até a visão, né? Tudo. Sim, visão. A parte cognitiva que a gente diz, essa coisa do cérebro, né? Se fala muito em demência do Alzheimer, mas existe uma demência vascular também, quer dizer, dos vasos que vão sofrendo também como consequência da pressão não tratada. Que vão lesando, né? Vão lesando aos pouquinhos. Lesando. E aí o indivíduo começa lá na idade, às vezes não tão
avançada, começa a ter algum grau de demência, né? De mudança assim, da parte neurológica em função de uma pressão não tratada. E outro aspecto na pressão, doutor Mário, que eu acho bom de salientar, porque às vezes o indivíduo também tratando, bom, ele resolveu tratar, mesmo que não sinta nada, mas também ele não se preocupa mais se o seu tratamento está dando certo. Então, existe hoje uma meta, você tem que controlar essa pressão. Que também tem pessoas que tratam, isso existe bem marcante na população, de que tem pessoas que tratam, mas não têm a pressão controlada. A gente tem em torno de 20% da população só controlada, ou seja, tem pressão alta, está tratando, mas não está controlada. A pessoa pega aquele medicamento que recebeu tá a receita e vou tomar o resto da vida aquele remédio e não pronto. Controla mais a pressão, não se preocupa mais em e fazer uma avaliação. muitas vezes aquele remédio nem efeito está fazendo. Exatamente. Ou não está suficiente, teria que agregar alguma outra coisa. Ou às vezes só toma um remédio, também continua engordando, não faz a mudança de estilo de vida que deveria estar agregada com a medicação, sempre, né? Então, é importante que além de tomar a medicação, ou seja, além de tratá-la, você tenha certeza que ela está controlada, ou seja, está abaixo desses níveis de 140/90 que a gente considera como paciente controlado, exceto em algumas situações que a gente considera abaixo de 13/8, como no diabético, no paciente que tem problema renal, daí a gente quer um ajuste mais apertado. Já no idoso a gente tolera um pouquinho mais a pressão, então até 15, né, 150/90. Mas o importante é isso, não só tratar, mas ter certeza que você tem a pressão controlada. Em torno ali dos seus abaixo de 140/90. Abaixo de 140/90. 140 Ideal em torno por de, 90. sempre digo, abaixo de 13/8 tá bom. Quer dizer, né? A pessoa não fala 140, fala nem 130, fala 13/8, né? Então, se estiver abaixo de 130/80, 13/8, tá bom. Mas isso aí bem importante, assim, realmente. E a atividade física é importante no controle da hipertensão? Muito, muito, porque a atividade física por si só ela já reduz a pressão arterial. Ela aumenta no momento que você está fazendo o exercício, a pressão arterial aumenta transitoriamente, mas depois o efeito cumulativo da pessoa que faz exercício é a pressão reduzir. E além do que o indivíduo que faz exercício, ele tem uma maior chance de reduzir peso. Porque a gente já sabe que redução de peso também ajuda a controlar a pressão arterial, né? Então, quanto que a gente deve fazer de exercício? Se o indivíduo não é obeso, ou seja, só está fazendo para ajudar a regular a pressão, para ter menos problema circulatório, ele se fizer em torno de 30 a 40 minutos de um exercício em torno de 3 a 5 vezes por semana, ou melhor, 5 vezes, eu digo encher uma mãozinha, né? Pelo menos 5 vezes, em torno de 30 a 40 minutos seria o suficiente. Só caminhar. Só caminhada. Se o indivíduo tem obesidade, ou seja, está muito acima do peso, ele precisa de mais exercício, mais tempo. Então, o ideal é caminhar praticamente todos os dias em torno de 1 hora. E correr, o que tu acha esse exercício, a corrida? Bom, a corrida é um excelente exercício, ela tem ela ajuda bastante a redução de peso, a uma performance cardiovascular bem importante, só que tem a questão que a gente tem que ponderar, eu acho que individualmente. Porque o indivíduo que está muito gordo, por exemplo, ele vai começar a correr, ele pode lesionar a articulação, né? Os tornozelos e começar, aí daqui a pouco não vai poder mais andar nem fazer nada. Isso. Então tem que essa coisa da corrida tem que ser muito individualizado, tem que ser com orientação, acho que médica e de um fisioterapeuta, do educador físico, para não se sobrecarregar também, né? E o indivíduo quando está descontrolado, a pressão não está controlada, a corrida não é já de cara indicada. Melhor é controlar a pressão primeiro, arterial, para depois então avaliar gradativamente esse aumento da atividade física. Se ele tem condições de correr. Fazer uma corrida, exatamente. Ou caminhar. Na dúvida, sempre caminhar. Caminhar, exatamente. Então, por isso que populacionalmente a gente pede para caminhar, porque é um exercício moderado, não é nada exagerado. O indivíduo que não conhece seu histórico, ele não deve sair por aí correndo. Exatamente. É um risco enorme. Nunca se sabe o que o indivíduo pode ter. Um AVC, um infarto, uma coisa. Exatamente. Um indivíduo mais jovem, que não é obeso, nunca teve problema, não tem histórico familiar, até se quiser fazer esse tipo de atividade, tudo bem. Mas uma pessoa de mais idade, uma pessoa que a partir dos 40 anos, homem, mulher, né, mulher na menopausa, já tem um risco um pouquinho maior de ter algum probleminha. Então é bom sempre fazer uma avaliaçãozinha antes, pelo menos medir a pressão arterial, né? Vai bem. Isso. Pois é, nós estamos falando sobre hipertensão. Então,
O que nós devemos deixar hoje para aqueles que estão nos assistindo é o sentido da prevenção. É isso aí. Né? Certificar-se mesmo se é hipertenso ou não, mesmo que não for hipertenso, ter um equilíbrio na sua dieta, né? Isso. Como tu falasse. É. Não abusar do sal, da gordura, não abusar do álcool. E a questão do estresse que o senhor tinha falado, Do estresse. ele tomando a palavra ali, uma das coisas que está na literatura, que eu gosto de até falar para os alunos sempre, a questão de tu fazer uma respiração, quando tu faz uma respiração pausada, em torno de 6 movimentos a 10 movimentos por minuto, durante uns 15 minutos, seja de manhã, de noite, isso ajuda a reduzir a pressão arterial também. Então a respiração, ela remete a isso que o senhor falou, a gente tem uma ciência, uma consciência de si mesmo e ajuda a pessoa também a reduzir a pressão arterial. Como é que faz a respiração pro... Uma respiração pausada, você senta num lugar bem calminho, respira fundo. Respira, solta, faz isso de maneira pausada, de 6 a 10 vezes por minuto. Uma respiração calma vai ser em torno disso, então não se preocupe muito em contar. Depois para, volta outra vez. Exatamente. Se ficar em torno de uns 10 a 15 minutos fazendo essa respiração pausada, eu sempre digo, quando a gente está nervoso, respira, né? Antes de falar qualquer coisa, falar bobagem. Respira. Respira, né? Porque respira é isso aí. Para pensar. Assim é a hipertensão, Assim é a né? hipertensão. Respire pausadamente, que isso tem embasamento científico, não é bobagem. Não. E existem algumas técnicas orientais, tipo yoga, o próprio pilates, algumas esses tai chi chuan, esses exercícios mais moderados, mais suaves, que trabalham justamente a respiração. E é uma técnica que auxilia muito na redução do estresse e da pressão arterial. Doutora Márcia, chegamos ao final do nosso programa. Eu acho que foi muito ilustrativo, esclarecedor o que nós falamos hoje sobre hipertensão arterial. E fica o convite para você retornar uma próxima oportunidade para a gente falar outro assunto. Sim, senhor. Na área da cardiologia, que é muito importante. Agradeço muito os telespectadores também, a TV Tubá, a sua presença. Ok, muito obrigada também pela oportunidade. Muito bom, interessante falar sobre isso sempre. Isso. Até breve.